Olá alunos, como estão vocês? Tudo jóia? Então, hoje nós vamos falar sobre a inserção de blocos e o problema que nós temos com as escalas de impressão. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a configuração está errada. Vamos salientar a utilidade do comando units. Vou mostrar para vocês como é que vocês não terão mais problemas com essa questão de blocos. Então vamos lá. Eu tô com o AutoCAD 2010 aqui aberto, isso serve para qualquer versão. E eu tenho aqui um desenho de uma planta civil e eu tenho aqui dois jeitos de fazer ela. Eu tenho ela configurada em metros, vocês podem olhar aqui. E nesse outro arquivo eu tenho o mesmo trabalho desenhado em centímetros. Então é o mesmo arquivo, porém vocês podem comparar. A gente comparar aqui tela a tela, eu vou dividir ela aqui para vocês verem. Uma unidade é centímetro e a outra unidade. E pesquisando alguns vídeos, pesquisando alguns manuais, eu descobri uma maneira de que o bloco sempre caia na escala certa, independente da unidade que você esteja desenhando. Vou mostrar para vocês o porquê que a gente fazia isso errado e aonde a gente vai corrigir, que é um detalhe bem bobo. A gente não aprende muito em alguns cursos, eu não aprendi assim, e aí isso faz muita falta pra gente hoje. Então vou tomar como base aqui o desenho em centímetros. Qual que é a teoria que normalmente nós pregamos nas escolas sobre as questões das escalas? Nós deduzimos que o AutoCAD ele não tem uma escala nativa. Você desenha o objeto do tamanho que você quer, o tamanho que ele é na realidade. Só que aí entra o detalhe que a gente esquece, que eu também esquecia, e a partir de hoje eu vou passar a mostrar isso para meus alunos, o que é o seguinte: quando o desenho vai para a impressora, de fato o AutoCAD vai entender que tudo aquilo ali é milímetro. Isso aí não vai mudar nada, não tem jeito de fazer muita coxambra aqui. As configurações de cotas vão ser as mesmas, as configurações de impressão serão as mesmas, isso a gente não tem como fugir não. Mas a gente pode indicar para o AutoCAD qual é a unidade que eu quero trabalhar. Então olhem esse desenho. Se aqui eu tenho 400, qualquer engenheiro civil ou arquiteto sabe que isso aqui é centímetro. Então, se isso aqui é centímetro, o AutoCAD não sabe que isso aqui é centímetro até então. Eu tenho que informar para o programa que a unidade de desenho que eu estou em mente, ela é centímetro. Pessoal, isso vai me ajudar na hora de imprimir? Não. Mas vai te ajudar na hora de inserir os blocos ou outro objeto que estejam desenhados em outras unidades. Se aqui eu tenho em centímetros e no outro desenho eu tenho isso em metros, o AutoCAD precisa saber o que está passando pela sua cabeça na hora de fazer esse trabalho. Eu vou tomar como base o segundo desenho de metros e aqui a gente vai fazer o seguinte comando. Vocês vão digitar UN Enter. Vai abrir essa tabelinha aqui que chama-se Drawing Units. Essa Drawing Units ela vai configurar para você qual é a unidade do seu desenho. Aqui, gente, aqui tá o segredo, ó. Insertion Scale. Nessa parte eu vou informar para o meu programa qual é a unidade que eu estou planejando. Por exemplo, aqui tá em milímetros. Eu vou passar isso para metros, que é a unidade desse desenho, e dou OK. Galera, só isso. No outro arquivo tá em centímetros, eu digito UN Enter. Onde aqui está milímetros, que isso aqui está errado, porque eu estou pensando em centímetro. Troco para centímetros. OK, galera, pronto, acabou. Não tem mais encheção de paciência. Quando você mandar o desenho, os blocos para cá, se eles também estiverem configurados da maneira correta, a maioria estão, você sempre vai ter os blocos na escala correta. Vamos lá, vamos fazer um teste, ó. Eu criei aqui uma pasta de blocos, que é esta aqui, onde eu tenho aqui, ó, alguns nomes aqui esquisitos. Tem fogão, tem uma mesa esquisita, tem uma geladeira, e eu tô com eles abertos aqui para vocês verem. A mesa, um fogão,
uma geladeira e o outro fogão. Eles estão em unidades diferentes, vocês vão perceber aí. Caso vocês ainda tenham problemas com os blocos, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o bloco igual tá aqui e vão observar se o N dele vai estar configurado. Provavelmente os que estão dando errado não vão estar. Vamos para o primeiro. Essa mesa tá dando 2362. Que unidade que é essa? Pela lógica, é claro que isso aqui é milímetro. Essa mesa foi desenhada em milímetros. Então o N dela tá aqui, ó, sem unidade. Nós vamos colocar ela para milímetros. Eu dou OK. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco tá mostrando 75. 75 o quê? Pela lógica, isso aqui é 75 centímetros. Então vamos lá no N e vamos verificar. Olha aqui, está como milímetros. Eu vou trocar para centímetros. OK. No outro, eu tenho uma geladeira com 0,57. 0,57 o que? No caso, isso aqui é 0,57 metros. Então eu venho no N, troco milímetros por metro. OK. E algum outro bloco que tiver em polegada, vocês vão programar para polegada. Vamos ver esse outro fogão aqui. Esse fogão já estava configurado da maneira correta. Feito isso, vocês vão salvar cada um deles, que aí eu vou estar com eles na configuração correta. Então eu vou pegar esses blocos e eu vou inserir eles aqui nessa planta, tanto na de centímetro quanto na de metro. Vamos lá ver. Insert, browse. Eu vou lá na área de trabalho. Aqui ó, blocos aula. E vou pegar essa mesa que antigamente estava em milímetro. Vou colocar open. Nessa parte aqui eu vou ter o nome do bloco, alguma escala. Eu vou deixar 1 e de preferência uniforme. O ponto eu vou especificar. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Olha só, unidade do bloco. Como o bloco está em milímetros e o meu desenho foi configurado em centímetro, ele já vai fazer a correção automaticamente. Perceberam aqui? Eu dou OK e olha lá. A mesa com a... Lógico, isso aqui é a cota do bloco que ficou lá no arquivo na hora que eu salvei, né? Isso aqui depois eu posso apagar. Mas olha a proporção. Se eu puxar uma cota aqui, eu vou perceber que eu tenho 10 vezes menos aquilo que foi feito. Então, ou seja, isso aqui tem centímetro e a cota que estava lá em milímetro. Isso está correto. Vamos puxar essa mesma mesa lá no arquivo de metros. Estamos aqui com a planta em metros. Vamos inserir. Browse. Vou chamar a mesma mesa. Open. Apareceu a mesma coisa. Vamos manter as mesmas configurações. Mas observamos aqui. No bloco Units. Ele já fez o fator de compensação. Eu dou OK. E percebam. A mesma mesa. Ela tem a escala dela ajustada. E se eu puxar uma cota, eu vou ver que essa minha cota ela vai estar em metros. Então vamos revisar aqui. Por que isso aqui deu certo agora? Porque antes de chamar o bloco, isso é importante, eu vim em um N e configurei as unidades de inserção em metros. Essa unidade de inserção a gente pode entender que é a unidade do projeto. Então, se eu transportar esse projeto para algum outro lugar, ele vai ser entendido como ele é em metros. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos inserir. Vou colocar agora o fogão que estava em vou colocar aqui o fogão que estava em centímetros na planta que estava em metros. Será que vai dar problema? Não, porque ele já calculou o fator de compensação e o fogão está perfeitamente no lugar. Vamos fazer o contrário. Eu vou chamar o outro fogão que está em metros na planta que está em centímetros. Vamos ver também se vai dar certo. Browse. Esse fogão aqui, open.
Olha só. Então o fogão que está em metros, ele teria que ser multiplicado por 100. Eu dou ok e olha lá. O fogão tem uma proporção da casa. Então a briga que a gente tinha com os blocos, muitas das vezes eu tinha que ensinar para o aluno quanto está em milímetro, divide por 10, quanto está em metro, multiplica por 100. Isso acaba na medida que vocês entendem essas unidades. Não esqueçam, gente, essa boa prática. Vai fazer um desenho em centímetro, vem aqui em um N, coloca em centímetros. E aí vocês podem criar os seus próprios blocos e não terá problema nenhum. Quando um bloco porventura der algum problema, vocês vão olhar que provavelmente o fator de escala desse bloco ele está configurado errado. Basta ir lá nesse bloco, colocar o valor correto lá no UN também e salvar. E vocês não terão mais problemas. Então, gente, eu gostaria de ajudar vocês nesse ponto. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Graças a Deus o canal está tendo uma notoriedade muito boa. Vamos continuar nessa luta. Deixa seu like e compartilha com quem está estudando CAD, beleza? Um abraço e até mais.